Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o professor Natanael, certo? E sejam todos bem-vindos a mais uma aulinha do cursinho Ideia, certo? Que basicamente na aulinha de hoje a gente vai tratar de quê? Respiração celular e fermentação, certo? Que são coisas importantíssimas para as células, certo? Para os organismos, na verdade, também, né? Pensando de uma forma maior. Como assim? Para que essa importância? Por que tanta importância? Os organismos, as células, elas precisam de energia, né? Elas precisam de energia para fazer as atividades dela. E a gente sabe que respiração celular, respiração, na verdade, né, dá energia para as coisas. A gente sabe que quando a gente respira, a gente se sente mais energético. Tanto que quando a gente corre, a gente está gastando mais energia, a gente precisa respirar mais. Precisa respirar mais, a gente fica ofegante, né? Por que a gente fica ofegante? Porque o organismo precisa de mais oxigênio para poder nos dá mais energia para a gente exercer aquela atividade. Né? Então, respiração está totalmente ligado com energia. Certo? Assim funciona como as células. Né? Nas células também é a mesma coisa. A respiração celular vai dar energia para a célula fazer alguma atividade, vai dar energia para a célula exercer alguma função específica e algo do tipo. Certo? Então, a respiração celular é importantíssima. E a fermentação, ela, assim como a respiração celular, busca também trazer energia para a célula, né? Trazer energia para o sistema, certo? Só que é de uma forma diferente que a gente vai explicar melhorzinho. Né? Mais uma vez, eu sou o professor Natanael e vamos lá, espero que vocês gostem da aula. Vamos começando aqui. A respiração celular, certo? A gente tem um esquemáticozinho aqui, certo? Ela não passa de uma quebra de uma molécula orgânica, certo? Respiração celular, ela é a quebra de uma molécula orgânica para liberar energia. Então, como assim? Como é que funciona? A célula vai lá, vai pegar a molécula orgânica, que geralmente é a glicose, certo? A gente vai tratar sempre como a glicose, porque é a molécula orgânica básica para o nosso organismo, certo? Mas vamos lá. A célula vai lá, pega a glicose e vai respirar, entre aspas, né? Ela vai respirar, pegar o oxigênio e vai quebrar a molécula de glicose. A gente sabe, né, da química, que todas as moléculas, todas as ligações, né, entre hidrogênios, entre carbono e hidrogênio, entre qualquer coisa, né, toda ligação química, ela tem energia interna. Né? Toda ligação tem energia interna devido aos elétrons, devido aos prótons, certo? Então, quando eu quebro uma ligação, química, eu vou estar liberando energia, certo? E essa energia liberada, a célula vai captar. Né? A célula vai pegar a energia e transformar em ATP, certo? ATP é adenosina trifosfato. O que é adenosina trifosfato? É uma célulazinha, né, um composto energético, que é a fórmula base para a energia do nosso organismo. Né? O organismo ele pode usar energia de alguma outra forma? Não, ele só usa a energia em forma de ATP, certo? Então, a gente precisa pegar, transformar em ATP para o nosso organismo poder usar, certo? Basicamente, a respiração celular está muito ligada à fotossíntese, certo? Vamos dar uma olhada aqui. A gente vai ter aqui o cloroplasto, que a gente estudou nas plantas, né? O cloroplasto ele vai fazer o quê? A fotossíntese. E o que é fotossíntese? É a produção de glicose e oxigênio. Show, glicose e oxigênio. E a mitocôndria vai pegar o quê? Mitocôndria, lembrando, é a nossa organela que faz respiração celular, certo? A mitocôndria vai pegar o quê? Exatamente a mesma glicose e o mesmo oxigênio para poder gerar ATP, certo? Então, a fotossíntese gera, a mitocôndria consome, só que quando a mitocôndria consome glicose e oxigênio, ela vai liberar o quê? Pense um pouco. Quando você respira, você, ser humano, respira. A gente suga o oxigênio e quando a gente joga para fora, a gente expira dióxido de carbono. Né? O dióxido de carbono que está no nosso organismo ele vai para fora. Certo? Então, quando a mitocôndria faz a respiração celular, ela libera dióxido de carbono e água. Certo? E esse dióxido de carbono e água é usado para quê? Para fazer fotossíntese de novo. Né? A plantinha lá, quando ela quer fazer fotossíntese, ela usa dióxido de carbono, água e luz do sol para poder produzir a nossa glicose aqui e liberar oxigênio. Né? E nesse ciclo aqui vai acontecendo a nossa respiração celular e ao mesmo tempo a fotossíntese pelas plantas. Certo? Por isso que tem uma relação entre respiração celular e fotossíntese. Ok? Então vamos continuando. A respiração celular ela é basicamente uma função para a obtenção de energia, certo? Ela é feita na organela aqui chamada de mitocôndria, certo? Está aqui uma imagem da mitocôndria. E basicamente a respiração celular é dividida em 3 etapas. Ah, Natan, eu vou precisar saber todas as etapas? Sim. Só que também, além de saber todas as etapas, você vai precisar saber onde cada uma acontece, certo? Muito importante.
Glicólise. A glicólise é a única etapa que vai acontecer fora da organela mitocôndria, certo? É a única, repito, é a única etapa que vai acontecer fora da mitocôndria. Onde é que vai acontecer? Vai acontecer no citosol. O que é o citosol? Citosol é a mesma coisa do hialoplasma, é a mesma coisa do citoplasma, que a gente chama, né? É o líquido do citoplasma, certo? Então vamos lá. Glicólise acontece no citosol. Beleza. Primeira etapa, glicólise. Segunda etapa, ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs acontece onde? Na matriz mitocondrial. Onde é que é matriz mitocondrial? Matriz, a gente lembra de centro, né? E mitocondrial da mitocôndria. Então, o ciclo de Krebs acontece no centro da mitocôndria. Tá vendo aqui, ó, gente? A matriz são os espaços vazios da mitocôndria, certo? Essa é a matriz mitocondrial, ok? Beleza. E tem a última etapa, né, que é a fosforilação oxidativa, que é isso, Nathan, tá me xingando? Não. Fosforilação oxidativa é a terceira e última etapa da respiração celular, certo? Ela é importantíssima também, ok? E ela acontece onde? Nas cristas mitocondriais. Cristas, a gente vai lembrar que são desses enrugamentos aqui, certo? São essas dobrinhas aqui da mitocôndria, certo? Então, as cristas mitocondriais vai acontecer a fosforilação oxidativa. Então, vamos etapa por etapa. Primeiro, antes da gente chegar nas etapas, a gente tem que entender um componentezinho muito importante, que é o NAD, certo? O NAD é nicotinamida adenina dinucleotídeo. Ai, Nathan, que diabo é isso? Nunca ouvi falar disso. Beleza, você pode nunca ter ouvido falar, mas o NAD, ele não passa de uma coenzima, certo? Derivada da vitamina B3. Lembra que a gente falou que vitamina B tem a ver com a respiração celular? Tá aí, ó, ela aparecendo de novo. Vamos lá. NAD é uma coenzima que ela serve para captar elétrons e hidrogênios. É só isso. Basicamente isso, gente. O NAD, que é esse amiguinho aqui, ó, bonitinho, quimicamente falando, ele é muito bonito, certo? Que ele vai captar hidrogênios H+, e elétrons livres, certo? Quando ele capta os hidrogênios H+, e os elétrons livres, ele reduz e ele vai se transformar no NADH, certo? Então vamos lá. Por que ele é importante, Nathan? Porque quando a gente está quebrando um composto, a gente vai liberar energia. Essa energia liberada é em que formato? É em formato de hidrogênio+, né? E elétron livre. E quem vai captar essa energiazinha vai ser o nosso amiguinho NAD, né? NAD e o FAD também, que já a gente vai falar do FAD. Mas basicamente eles só servem para captar, né? Receber elétrons livres e hidrogênios. Beleza, pessoal? Tranquilo? Lembrando, NAD+, depois que capta hidrogênio e elétron, ele vira NADH. Show! Basicamente, ele usa a energia capturada no NADH para se transformar em ATP, certo? NAD+, é ele oxidado, NADH é ele reduzido depois que capturou hidrogênio e elétron. Beleza, vamos lá. Glicólise, como a gente já falou, é a nossa primeira etapa da respiração celular. Então, vamos analisar primeiro o nomezinho. Glico lembra de glicose. Lise lembra de quebra. Então, a glicólise é a quebra da glicose. Fácil demais, tranquilo, já está pronto para acertar a questão e passar no Enem, no curso que você quer, sucesso. É isso mesmo. Glicólise é literalmente a degradação da molécula de glicose, certo? Ou seja, a gente vai pegar, a célulazinha vai pegar a molécula de glicose e vai quebrar essa molécula, certo? Quando ela quebra a molécula de glicose, eu vou ter o quê? Eu vou ter liberação de alguns compostos. Vamos entender aqui agora. Ocorre no citosol, como a gente já falou, né? E a gente vai quebrar a molécula de glicose em 2-piruvato. Que diabo é piruvato? Piruvato, também conhecido como ácido pirúvico, certo? Para os mais íntimos, ele basicamente é uma molécula de glicose partida em 2, né? Quando eu pego a molécula de glicose, quebro em 2, né? Eu vou perder dois oxigênios. Dois oxigênios não. Eu vou perder 2 elétronzinhos e vou formar 2-piruvato. Certo? Piruvato é nada mais, nada menos do que C3H4O3, certo? Então, a glicólise não passa de pegar uma molécula de glicose e transformar em 2-piruvato, certo? A glicólise, ela usa 2 moléculas de ATP. Ah, não, mas eu não estou querendo gerar ATP. Se eu estou consumindo... Ah, meu jovem, mas calma. A glicólise, apesar de ela usar 2 moléculas de ATP, ao final, ela gera 4 moléculas de ATP. Então, o saldo da glicólise, ela continua sendo positivo. Né? Pois eu consumo 2 moléculas de ATP, só que eu produzo 4 moléculas de ATP. Então, meu resultante são 2 moléculas aí para eu poder utilizar posteriormente, certo? Então, a glicólise vai me dar de resultante 2 moléculas de ATP, certo? Uma fase importante, um exemplo importante. Essa fase não usa o oxigênio,
certo? Apesar de ser respiração celular, ela não usa ainda o oxigênio, certo? A gente vai ver bem posteriormente em que momento que o oxigênio vai aparecer. Mas na glicose, ele não utiliza oxigênio. Não esqueçam disso, certo, pessoal? Muito importante. Então vamos lá, um esquemáticozinho aqui para você que ainda ficou em dúvida, não vacilar. Eu tenho a glicose, a molécula de glicose. Eu estou aqui onde, gente? Eu estou posicionado onde? Eu estou no citosol. Estou no citosol, eu sou a molécula de glicose. Do nada me tacam 2 ATP. Me bate na cara 2 ATP. Quando esses ATP batem na cara da glicose, eu vou liberar um fósforo do ATP para cá e outro fósforo do ADP para cá, certo? Então o ATP vai virar ADP. Tri vai virar di, né? Perdeu um, virou di, certo? Então, quando um fósforo vem para cá e um fósforo vem para cá, eu vou formar uma molécula, eu vou quebrar uma molécula de glicose em duas moléculas assim, ó, que tem 3 carbonos e um fósforozinho. 3 carbonos e um fósforozinho. Show? Show, show, show. Aí eu vou ter o NAD+, aqui, nosso amiguinho NAD+, que vai pegar o elétron livre que tinha aqui. O elétron livre e o hidrogênio livre que vai sair daqui da glicose, certo? Aí ele não pode perder. Eu não posso perder esse elétron livre e esse hidrogênio livre, porque senão eu vou estar perdendo energia, né? Então o NAD aqui vai fazer o trabalhozinho dele de captar. E além disso, um fósforo vai se ligar aqui ao nosso famoso compostozinho aqui, ó. Eu vou ligar um fósforo de cada lado também, certo? Quando eu ligar um fósforo de cada lado, eu vou ter esse compostinho aqui, certo? Que agora eu vou ser recebido, como é que eu posso dizer? Eu vou passar esses fósforozinhos aqui, esses Pzinhos, para o ADP, né? Então esse ADP daqui, ele vem para cá e vai pegar um fósforozinho para cá e um fósforozinho para cá. E outros dois ADPs que estão soltos na célula vão vir aqui para baixo e vão pegar esse fósforozinho aqui e esse fósforozinho aqui. Então, resumindo, eu vou ter 4 fósforos aqui e esses 4 fósforos vão sair daqui e ir para as células de ADP, certo? E quando eu pego ADP e boto um fósforo, eu transformo em ATP. Então, eu vou formar duas células de ATP aqui, 2 células de ATP aqui, e eu vou formar meus 2 ácidos pirúvicos, né? Ou chamados piruvato. Certo? Show! Essa é a glicose, tranquilo, safe do safe. Então, eu uso 2 ATPs em uma glicose e tenho como resultante 4 ATPs, 2 ácidos pirúvicos e 2 NADHs. Show! Então tá aqui a nossa reação final. Glicose, 2 ATPs mais 2 NADH+, mais 2 NAD+, eu vou formar 2 piruvato mais 2 ATPs resultantes, né? Mais 2 NADH mais 2 H+, que ficaram livres aí da minha reação. Beleza? Então, continuando. A segunda etapa é o ciclo de Krebs, certo? Ah, meu Deus, o ciclo de Krebs, eu lembro disso do colégio, é o meu terror, não sei de nada. Calma, meu povo, o ciclo de Krebs é tranquilo. Vamos ver aqui comigo que você vai entender, não se preocupe. É também chamado, certo? Se o Enem cobrar como ácido cítrico, né? Ciclo do ácido cítrico pode ser também a mesma coisa, certo? Ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, certo? Basicamente é a segunda etapa da respiração celular e acontece na mitocôndria. Em que parte, gente? Na matriz mitocondrial, beleza? Na matriz mitocondrial. Só que vocês lembram que o piruvato, né, ele estava fora da mitocôndria ainda, né? Então, para acontecer o meu ciclo de Krebs, que é a minha primeira etapa que precisa de oxigênio, certo? Para acontecer o meu ciclo de Krebs, eu tenho que pegar o piruvato e botar ele para dentro da mitocôndria. Quando ele vai entrar na mitocôndria, ele sofre uma alteraçãozinha aqui, certo? Como assim? O ácido pirúvico, que está fora da mitocôndria, ele vai entrar. Quando ele passa pela membrana da mitocôndria, ele vai sofrer uma descarboxilação, certo? Ou seja, ele vai perder um carbono, um dióxido de carbono, certo? E vai virar um acetil. Aí vai passar um NAD+, aqui que está livre, vai pegar um hidrogênio e 2 elétrons livres que estavam nele e vai virar NADH. E esse acetil aqui vai receber a coenzima A, certo? A coenzima A tem grande importância para poder transformar esse acetil em acetilcoenzima A, certo? Isso aqui basicamente serve para quê, Nathan? Para poder acelerar as minhas reações no ciclo de Krebs. Então, a acetilcoenzima A é o que vai entrar no ciclo de Krebs. Vamos lá. Então, esse aqui, gente, é o nosso ciclo de Krebs. Ai, meu Deus, é muito feio, né? Já é verdade, é muito feio. Mas vamos com calma que você vai entender tudo, certo? Aqui, essa primeira parte, a gente já tem a entrada na mitocôndria, certo? Então, eu cheguei aqui, ó, na acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A, acetilcoenzima A. Beleza. Minha acetilcoenzima A vai entrar na reação do ciclo de Krebs. O que é que vai acontecer? Ela vai receber uma água e quando ela entra no ciclo de Krebs, ela perde a coenzima A. A coenzima A ela vai fazer o quê? Ela vai voltar lá para
para a entrada da mitocôndria para poder receber novo ácido pirúvico, certo? Então, a acetilcoenzima A perde a coenzima A e entra para cá e se junta com quem? Com o ácido oxalacético, certo? O ácido oxalacético é uma parte do ciclo de Krebs, né, que vai receber o acetil aqui que vai aparecer, certo? Então, vamos lá. Eu tenho 4 carbonos aqui no ácido oxalacético, recebi 2 carbonos do acetil e vou ter aqui um exemplozinho aqui com 6 carboninhos, certo? Esse composto ele também é chamado de ácido cítrico, certo? Por isso que o ciclo de Krebs também é chamado de ciclo do ácido cítrico, certo? Então vamos lá, o ácido cítrico aqui, ele vai liberar 2 elétrons livres, aí o NAD aqui mais vai pegar 2 elétrons livres e um hidrogênio e vai virar NADH, certo? Então o ácido cítrico ele vai se descarboxilizar, certo? Como assim descarboxilizar, Nathan? Eu vou perder um CO2, só isso. Então eu estou aqui, pego o ácido cítrico, menos CO2, está aqui o CO2, menos CO2 vai dar ácido cetaglutárico, certo? O ácido cetaglutárico ele vai ter apenas 5 carbonos, certo? Já que aqui tinha 6. Eu perdi um CO2, eu vou ter aqui 5 carbonos tranquilamente. Show? Beleza. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou descarboxilizar de novo. Eu vou liberar outro CO2, certo? Por quê, Nathan? Porque eu quero voltar ao ácido oxalacético, né? Senão não é um ciclo. Para ser um ciclo, eu tenho que voltar para essa etapa aqui. Então, vamos lá. Ele perde outro CO2, certo? E aqui o NAD vai virar NADH. E eu vou ter um ADP aqui que vai receber um fosfato, certo? E vai virar ATP. Então, aqui, ó, nessa etapa de descarboxilação, eu vou ter a formação de um ATP e vou ter a formação de um NADH, certo? Lembrem disso, que a gente vai somar tudo no final. Então, vamos lá. Depois que ele descarboxila, ele se transforma em um ácido succínico. O ácido succínico ele ainda não é ácido oxalacético. O que é que ele tem que fazer ainda para virar ácido oxalacético? Ele tem que perder ainda mais 4 elétrons. Né? Como é que ele perde esses 4 elétrons? Vai ter um amiguinho nosso aqui que vai ser o FAD, certo? FAD é o quê? É a mesma coisa do NAD. Né? Ele só pega a quantidade diferente de elétrons. O FAD vai pegar aqui 2 elétronzinhos aqui e 2 hidrogêniozinhos aqui. Então, o ácido succínico vai virar ácido málico. E o ácido málico vai passar por outro NAD, certo? E vai virar ácido oxalacético. Ou seja, eu vou ter o quê? Eu vou ter um NADH aqui, um NADH aqui, um NADH aqui, um ATP, um FADH2 e outro NADH aqui. Então, isso tudo no meu final, eu vou ter um ATP, 1, 2, 3, 4 NADH e um FADH. Só que, gente, isso daqui é para cada ácido pirúvico. Só que na glicólise a gente libera 2 ácidos pirúvicos, né? Então esse ciclo acontece 2 vezes ao mesmo tempo. Então você 2 ATPs, certo? 1, 2, 3, 4. Vão ser 8 NADH e vão ser 2 FADH2, certo? Então beleza. Esse aqui é o nosso saldo do ciclo de Krebs, né? 6 NADH só no ciclo de Krebs, desconsiderando a entrada na mitocôndria. 2 ATPs e 2 FADH2. Show! 6, 2, 2, 6 NAD, 2 ATPs, 2 FADH2. De boa. Vamos continuando. Agora eu vou para a última etapa, também chamada de cadeia respiratória, né, ou cadeia de elétrons, que é a fosforilação oxidativa, certo? Essa é a terceira fase da parte respiratória, que é a última fase também, certo? E ela ocorre nas cristas mitocondriais, ok? Basicamente, gente, um NADH vai virar 3 ATPs e um FADH2 vai virar 2 ATPs. Então, a gente vai, no final, fazer a soma de tudo, certo? Vamos lá, como é que funciona aqui? Aqui, o que é que vai ter? Vou ter várias enzimazinhas aqui que vão fazer algumas atividades específicas, que vão ser o quê? Vou pegar o NADH e vou passar ele por aqui, certo? O NADH ele vai liberar um elétron e o elétron vai percorrer essa maratonazinha aqui do caminho roxo, tá vendo, gente? Então, vamos lá. O NAD libera elétron, o FAD libera elétron e esses elétrons vão se locomover. Enquanto esses elétrons estão se locomovendo, a energia cinética deles vai ser uma energia suficiente para pegar esse H+ aqui e jogar lá para fora, certo? Aí vai acontecer o quê? Joga H+ lá para fora, o elétron caminha. Joga H+ lá para fora, o elétron caminha. Aí o elétron vai se encontrar com quem? Com o oxigênio que tem aqui, ó, guardadinho esperando por ele. Né? Como o oxigênio é altamente eletronegativo, ele vai receber os elétronzinhos aqui, certo? E vai fazer umas águas aqui. Então eu vou ter liberação de água, certo? Então os elétrons vão percorrer, os hidrogênios vão ser bombeados para fora, certo?
Só que, quando os hidrogênios são bombeados para fora, aqui fica muito positivo e aqui embaixo fica muito negativo. Então, os hidrogênios tendem a voltar, né? O único caminho que eles têm para voltar é aqui, ó, é a nossa ATP sintase, certo? Essa organelazinha aqui, que é essa enzimazinha aqui, que é a ATP sintase, ela vai fazer o quê? Ela vai passar os hidrogênios aqui, os H+, e quando eles estão passando, a energia deles passando vai pegar o ADP e vai unir com fósforo e vai formar ATP, certo? Que é a nossa molécula de energia. Vamos lá. Qual é o saldo energético? Eu vou ter 10 NADH, 2 FADH2, 4 ATPs. 10 vai formar 30 ATPs, 2 vai formar 4 ATPs, então eu tenho um total de 38 no saldo total. Ou, em alguns casos, é 36, porque quando eu estou botando o meu piruvato dentro da mitocôndria, às vezes eu tenho que gastar 2 ATPs. Então pode ser ou 38 ATPs ou 36 ATPs. Beleza, pessoal? Esse é o saldo total da respiração celular. Agora, para finalizar, a fermentação, né, é um processo também para quebrar uma molécula orgânica, só que sem oxigênio. Certo? A fermentação é exatamente a mesma coisa da respiração celular, só que sem utilizar oxigênio. Certo? Então ela começa também com a glicólise. Certo? A glicólise é semelhante para a fermentação também. Então vamos lá. Ele vai degradar uma célula orgânica, geralmente a glicose, para poder liberar energia. Certo? Então existem diversos tipos de fermentação. Vamos falar das mais importantes. A fermentação alcoólica, eu vou pegar uma glicose, liberar 2 etanóis, gás carbônico e 2 ATPs. Tá aqui a estruturazinha, né? Glicólise, e vou liberar álcool e ATP aqui, certo? 2 ATPzinhos para mim, ok? Basicamente é feito por bactérias e fungos, certo? Algumas leveduras, né? Bactérias e fungos. E dependendo da fonte da glicose, a gente tem a formação de bebidas alcoólicas. No caso, se eu pegar um suco de uva, né? E fazer fermentação alcoólica, o suco de uva vai virar vinho posteriormente. Né? E assim por diante. Cana-de-açúcar também vira cachaça e aí por diante. O próprio etanol é um biocombustível, então a fermentação também é importante quando a gente trata de biocombustíveis, certo? Muito importante. E a fermentação, como a gente sabe, também é importante para a fabricação de bolos, pães, né? Aquele fermento biológico que o pessoal fala, né? Ele também é o mesmo princípio, né? Com essa liberação do dióxido de carbono. A fermentação lática é aquela que acontece nos nossos músculos, certo? Quando a gente está fazendo algum exercício que o nosso músculo precisa de mais energia do que o nosso oxigênio consegue disponibilizar, certo? Quando eu estou fazendo aquela força ali e o meu organismo ele não tem energia suficiente, eu vou estar fazendo fermentação dentro dos meus músculos, certo? Para poder produzir ATP. Esse ATP produzido pela fermentação lática, ele vai ser utilizado para eu finalizar aquele exercício, certo? Então lembre, aquela queimação que a gente sente, né, no músculo, aquela dor que a gente sente no músculo, é literalmente o ácido lático lá que vai estar, entre aspas, queimando o nosso músculo, certo? Então lembrem-se disso, porque vão ter provas que vão cobrar isso, certo? É muito importante, porque por que a queimação nos músculos acontece? É a fermentação que vai estar acontecendo dentro dos músculos e o ácido lático vai estar lá, né, machucando o nosso músculo, digamos assim, certo? Então, só relembrando, a fermentação lática ela acontece quando a respiração celular não consegue fornecer ATP suficiente. E para terminar, tem a nossa fermentação acética, né? Que é a fermentação que vai fazer os nossos vinagres, certo? Basicamente isso, que são feitos pelos acetobacters, certo? São bactérias que fazem fermentação acética. Basicamente isso. Então, ela vai ter a glicose normalmente, vai produzir ATP normalmente, e essas acetobacters vão formar ácido acético, certo? E esse ácido acético aqui vai ser o nosso vinagre lá conhecido, certo? Então, basicamente, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não esqueçam de dar like no vídeo, de comentar qualquer coisinha que vocês observaram, qualquer coisinha que vocês quiserem falar pra gente, podem comentar, certo? Compartilhe com seus amigos, porque difundir conhecimento é muito importante, certo? E, mais uma vez, eu queria agradecer a participação e a atenção de todos, certo? E a gente nos vê nas próximas aulas aí. Valeu, pessoal, bons estudos e tudo de bom para vocês.